Noite. Sou o professor Tiago, né, do IFES Campus Glória, e estou começando essa aula voltada para os alunos que vão fazer o BFEP do terceiro ano. E como esse assunto a gente ainda não viu, então primeiro eu vou explicar o assunto para posteriormente resolver algumas questões. Então essa é a parte de eletricidade, que envolve cargas elétricas em movimento. A gente vai trabalhar os temas de corrente elétrica, voltagem e resistência elétrica. Então vamos lá. Quando você pensar em corrente elétrica, ou quando você ouvir corrente elétrica, pense em cargas elétricas em movimento. Só que esse movimento não é qualquer movimento. Por exemplo, pense no metal. Então, no metal, os elétrons livres, lembra, no metal é formado por ligações metálicas, né? Todo mundo é eletropositivo, então todos vão liberar elétrons, né? Então você tem vários elétrons que não estão ligados a nenhum átomo, né? A nenhum íon da rede. E aí eles pertencem à estrutura como um todo, eles são chamados de elétrons livres ou elétrons de condução, né? Elétrons livres, elétrons de condução, e aí vai, que eles estão na banda de condução. Então, no metal, são os elétrons livres que são essas cargas elétricas em movimento, certo? Outro contexto interessante é o contexto de solução salina, como a solução de bateria, daquelas baterias mais antigas, né? Então, numa solução salina, então você tem um íon, um sal, né? Por exemplo, um NaCl em meio aquoso, ele se dissocia em Na+, não é isso? E Cl- em meio aquoso. Então, lá na solução salina, os condutores, né, as cargas elétricas que estão em movimento são os íons dessa solução, certo? Então, em geral, são essas as situações. Mas veja, por conta de os materiais terem uma temperatura acima do 0 Kelvin, então, uma temperatura maior que o 0 Kelvin, esse K não é de ok não, viu? É 0 Kelvin. Deixa eu escrever aqui por extenso. 0 Kelvin. Então, tudo está na temperatura maior do que o 0 Kelvin, né? É impossível atingir o zero absoluto, né? Isso daqui implica um movimento térmico. E esse movimento térmico é desordenado. Então, esse movimento térmico é o que é comum se chamar de agitação térmica. Então, os constituintes da matéria estão numa constante agitação térmica, pelo simples fato de tudo estar acima do zero absoluto, certo? E esse movimento desordenado é, grosso modo, aleatório, certo? É aleatório, mas é possível calcular uma distribuição de probabilidades, né? Então, não deixa de ser aleatório, certo? É um aleatório ou seja, com uma distribuição de probabilidades
determinada. Tá, deixa eu escrever melhor aqui. Porque esse espaço já está pequeno, né? Então vamos lá. Esse aleatório aqui quer dizer, com a distribuição de probabilidades, então com a distribuição de probabilidades que é determinada por grandezas termodinâmicas como temperatura, pressão, potencial químico, e aí vai. Mas não vai ser o nosso foco em ensino médio discutir isso, certo? O que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Por exemplo, imagine uma barra de metal, tá bom? Então, um exemplo aqui. Imagine uma barra de ferro. Então, imagine aqui um pedaço de uma barra de ferro. Então, pense o seguinte, imagine que o ferro, sei lá, tem uma oxidação Fe+. Então, você vai ter vários íons de ferro mais um, que eu vou denotar assim como uma bolinha com mais dentro. Então, você vai ter aqui um íon de ferro, outro íon de ferro, outro íon de ferro, outro íon de ferro, e aí vai, certo? Num padrão aí regular, geometricamente irregular periódico. Pois bem, só que veja, cada ferro desse perdeu um elétron, né? Então, um elétronzinho eu vou denotar por um menuzinho assim. Então, perdeu um elétron, 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 perdeu um elétron. Então, veja aqui, para cada Fa+, tem um elétron solto por aí dando bobeira, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 íons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá faltando um elétron, não é isso? Então, vou botar esse outro elétron aqui. Pronto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Esses elétrons, nessa barra de ferro, tem uma temperatura T, e isso necessariamente é maior que 0 Kelvin. Então, isso faz com que os elétrons tenham um movimento desordenado. Então, por exemplo, digamos que esse elétron aqui tem uma velocidade assim, esse outro tem uma velocidade assado, esse outro tem uma velocidade assim, esse tem uma velocidade assim, esse tem uma velocidade assim. Então, essas setinhas aí representam as velocidades dos elétrons, certo? E os íons, por sua vez, eles estão relativamente presos, mas eles oscilam para lá e para cá em torno de posições de equilíbrio. Então, eles também não estão completamente parados, certo? Mas é claro que quem tem mais velocidade são os elétrons, tá bom? Então, veja, você pega uma barra de ferro, uma barra de qualquer metal, por exemplo, a temperatura ambiente vai dar uns 300 Kelvin, os elétrons não estão parados, os elétrons estão em movimento, certo? Então, aqui eu quero chamar a atenção. Eu apertei no lugar errado aqui. Então, eu quero chamar a atenção para o fato de que esses elétrons estão em movimento térmico, né? Movimento aleatório.
E nessa situação a gente não diz que tem corrente elétrica. Então, apesar dos elétrons estarem em movimento, a gente não diz, não se fala em corrente elétrica. Né? Por exemplo, você pega um fio de cobre, por exemplo, ele não está passando corrente elétrica, porque está com a temperatura diferente de zero. Você tem que botar numa pilha, você tem que botar numa tomada. Então, isso sozinho não é suficiente para ter corrente elétrica, tá bom? Ora, uma corrente elétrica não é um movimento das cargas elétricas. As cargas não estão em movimento, certo? Então, a corrente elétrica é o movimento de cargas elétricas em movimento ordenado. O que está faltando é isso. Simplesmente estar em movimento não significa corrente elétrica, por causa dessa situação do movimento térmico, tá bom? Então, essa situação aqui não é uma situação de corrente elétrica, certo? Então, não se fala em corrente elétrica, pois este movimento não é ordenado. Ou seja, o que eu quero dizer por esse não é ordenado? Né? Eu quero dizer que não há uma direção. Tá, deixa eu escrever melhor. Já vi esse filme hoje, né? Não há uma direção e sentidos preferencial. Então, qual é a ideia? A ideia é, você tem um elétron indo para cima, mas tem um indo para baixo. Você tem um indo para a esquerda, outro indo para a direita. Então, quando você soma todos, você não tem um fluxo, todo mundo indo preferencialmente para a direita, né? A maioria indo para a direita, a maioria indo para a esquerda, certo? Então, eles estão ali meio que tumultuados no corredor, né? Como se fosse um monte de gente tumultuando um corredor, né? Como se fosse um monte de gente lá num show, por exemplo, certo? Então, a pergunta que se coloca é, como? A pergunta que se coloca é, como ordenar este movimento dos elétrons? Ou seja, como fazer uma corrente elétrica? Essa é a questão que se coloca. O que eu tenho que fazer para ordenar esses elétrons? Né? Então, deixa eu só deixar claro que essas setinhas aí são setinhas de velocidade. São os vetores de velocidade. Tá bom? Então, veja. Pense nos elétrons. Eu preciso, por exemplo, se eu quero que eles vão da esquerda para a direita, eu preciso fazer com que eles sofram uma força para a direita, porque eles vão acelerar para a direita. Então, um jeito de fazer isso é aplicando força elétrica sobre os elétrons. E essa força tem que ter uma direção preferencial. Pronto. Então, como que a gente aplica essa força? Bom, para aplicar essa força, aplica-se a força
elétrica através de um campo elétrico. Esse campo elétrico, em geral, é denotado por uma letra E um vetor, que é um vetor campo elétrico, certo? Bom, infelizmente eu ainda não expliquei o que é vetor campo elétrico, então eu preciso explicar agora, certo? Para entender esse vetor campo elétrico, vamos fazer uma analogia com um outro vetor campo que a gente conhece, que é o Gzinho da gravidade, tá bom? Então vamos pensar lá no primeiro ano a força-peso. A força-peso é uma força de origem gravitacional. A rigor, a força-peso, né, que a gente mede aquele mg, né, força-peso, é aquele P que é igual a m vezes g. Né? Então, a rigor, nesse g, estão inclusos os efeitos, por exemplo, de rotação da Terra. Mas como a velocidade de rotação da Terra é muito pequena, né, demora um dia inteiro para dar uma volta. Né? Qualquer carrossel que você brinca num parque dá várias voltas em um minuto. Né? Então, a velocidade angular de giro, né, desse carrossel enorme que é o planeta Terra é muito pequeno, a gente usualmente não percebe esses efeitos rotacionais da Terra. Né? Então, grosso modo, você pode pensar esse G completamente de origem gravitacional. Tá bom? Então, qual a interpretação aqui? A interpretação é o seguinte: você tem aqui o solo, que é o planeta Terra, e ele cria um vetor G, um vetor campo gravitacional, em pontos ao redor dele. Aqui na superfície, esse campo gravitacional é uniforme. Tem o mesmo valor, tem a mesma direção, o mesmo sentido. E se em um lugar desses aí você coloca uma massinha M, aí essa massa vai sofrer uma força paralela com o G, que é a força-peso. Certo? Então, essa é a ideia. Então, aquele G da gravidade, a gente pode entender como um campo que intermedia a interação gravitacional, que ele diz para a massa para ela sofrer uma força gravitacional, como se fosse isso, né? Como se fosse um mensageiro da interação gravitacional. Então, por isso que a gente chama esse G também de campo gravitacional. Claro que aqui eu estou desprezando a rotação da Terra, certo? É como se assim 1% do G vem de efeitos de rotação da Terra, mas é pouquinho, então eu estou desprezando. Tá bom? Para ficar a análise um pouco mais simples. Que é o que a gente faz no ensino médio. Bom, e do lado elétrico? Então, do lado elétrico, então a gente tem uma força elétrica, que se as cargas forem pontuais é aquela força eletrostática de Coulomb. Tá bom? Qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Por exemplo, pense lá na lei de Coulomb. Então você tem aqui uma carguinha Q, digamos positiva, e outra carguinha Q, minúsculo, digamos positiva também. Ok? E aí vamos pensar no que ocorre com essa carga Q. Né? Vamos dar ênfase para ela, o que ocorre com a carga Q pequena. Certo? Então ela vai sofrer uma força de repulsão, é isso? Nesse caso vai ser uma força aqui para a direita. Então vai ser a força elétrica. Vou botar um Ezinho aqui para lembrar de elétrico. Essa força elétrica, lá, funciona como peso, que seria uma força gravitacional. Tá bom?
Essa força elétrica, como que é a intensidade dela? A lei de Coulomb. Então vai ser o K, o módulo de uma carga, vezes o módulo da outra, dividido pela distância ao quadrado, que no caso é essa distância aqui. Tá bom? Isso aqui é a lei de Coulomb. Agora veja, esse termo aqui não depende de quem está sofrendo a carga. Perdão, de quem está sofrendo a força. Ele depende do meio, via o K. Ele depende de quem está gerando a força sobre a carguinha, que é a carga Q grande. E depende de um fator geométrico, que é a distância entre esses lugares, esses pontos onde estão as cargas, certo? Então, isso daqui a gente pode escrever como um E, né? Que não depende de quem sofre a força. E, por fim, escrevemos a expressão assim, o módulo da força elétrica como o módulo do Qzinho vezes um E. E esse E aqui seria a intensidade do vetor campo elétrico. Então veja como essa expressão aqui claro, aqui são os módulos. Então esse FE é o módulo do FE e aqui é o módulo do E, certo? Então você pode pensar que a carga Q grande, ela gera um vetor campo elétrico assim, para fora. E aí quando você coloca uma carguinha ali, nesse ponto, ela vai sofrer uma força elétrica. Tal qual, quando você coloca uma massinha M no lugar onde tem o campo G, ela sofre uma força gravitacional. Então daí a gente escreve, de modo geral, assim, o vetor força elétrica como sendo igual à carga que sofre a força vezes o vetor campo elétrico. Então esse Q é a carga que sofre a força. E esse depende de quem gera, então, do que gera a força, e depende do meio também. Se é na água, se é no ar, e aí vai. Pronto. Então eu preciso colocar um vetor campo elétrico dentro do fio para ter uma corrente elétrica, tá bom? Um comentário aqui importante de se fazer é o seguinte: veja que a massa ela é sempre positiva. Então a força-peso aponta para onde o G aponta, certo? Agora a carga elétrica aqui ela pode ser positiva ou negativa. Então é esse tipo de coisa que a gente vai analisar agora, tá bom? Então perceba o seguinte: essa carga elétrica, ela tem duas opções. Ela pode ser positiva ou negativa. Quando ela é positiva, a força elétrica e o vetor campo elétrico apontam no mesmo sentido. Tá, deixa eu escrever isso melhor. Deixa eu escrever isso melhor para usar melhor esse espaço aqui. Então vamos lá. Essa carga aqui, ela pode ser ou positiva ou pode ser negativa. Pronto. Quando ela é positiva, o que acontece? O vetor força elétrica e o vetor campo elétrico apontam no mesmo sentido. Então, isso seria uma situação assim, como da figurinha. Você tem um vetor campo elétrico, digamos, para a direita, e aí a força elétrica que essa carguinha aqui positiva vai sofrer também vai ser
linheira com o vetor campo elétrico. Tá bem? Agora, caso a carga seja negativa, é como se você estivesse multiplicando por um número negativo. Então, o que está para a direita vira para a esquerda. Então, nessa situação aqui, o vetor força elétrica e o vetor campo elétrico apontam em sentidos opostos. Certo? É como que ficaria? Ficaria o seguinte, imagina um vetor campo elétrico assim, para a direita, e aí você chega aqui e coloca uma carguinha negativa. Bom, aí ela vai sofrer uma força, então, assim, para a esquerda. Então é como se você imaginar o seguinte, se existisse uma massa negativa, em vez dessa massa cair, né, acelerar para baixo, ela aceleraria para cima, tá bom? Então, precisa-se inserir um vetor campo elétrico num fio, por exemplo, de cobre, né? Claro que esse material tem que ser condutor, né? Então, num fio, por exemplo, de cobre que tem no circuito, na rede elétrica em casa, enfim, para que passe uma corrente elétrica por ele. Então fica assim, Então deixa eu pegar essa figurinha aqui. Pronto. Então tá aqui a mesma figurinha que eu vou aproveitar e trabalhar a partir dela, certo? Então esse daqui não vai ser necessário mais. Pronto. Então qual é a ideia aqui? A ideia aqui agora é o seguinte. Imagine que lá dentro do fio eu coloco um vetor campo elétrico assim para a esquerda. Então vou tentar desenhar aqui linhas para a esquerda, assim. Imagine que eu coloque linhas assim para a esquerda, dentro do fio. Essas linhas aqui vão representar o vetor campo elétrico. Então essas linhas aí será o nosso vetor campo elétrico. Aí o que acontece? Cada eletrãozinho vai sofrer uma força elétrica para a direita. Então cada eletrãozinho vai sofrer uma força elétrica para a direita. Compreende? Cada eletrãozinho vai sofrer uma força elétrica para a direita. Então a tendência é que eles se movam todos, que eles adquiram um movimento, que eles adquiram aceleração para a direita. Certo? Na prática, como que isso é feito? Na prática, esse vetor campo elétrico é obtido aplicando uma voltagem. Então, na prática, esse vetor E é obtido
aplicando-se uma voltagem às extremidades do fio. Essa voltagem também é chamada de tensão elétrica ou DDP. Esse DDP é diferença de potencial elétrico. Então, esse DDP é diferença de potencial elétrico. E no caso, como que isso é feito? Isso é feito, por exemplo, ligando na bateria. Então, só para organizar aqui, vou pegar esse negócio, vou diminuir um pouquinho, colocar aqui, certo? Então, isso é feito, um jeito simples de se fazer isso é ligando na bateria. Então, a pessoa pega esse pedaço do fio e liga aqui no polo de uma bateria ou de uma pilha, e pega esse outro pedaço do fio e liga no outro polo da bateria ou da pilha, certo? E como que funciona? As linhas de campo elétrico, eles vão do positivo para o negativo. Então, se eu estou ordenando assim, é porque esse lado esquerdo vai estar conectado com o negativo e o lado direito vai estar conectado com o positivo. Então, pense o seguinte, pense que o lado direito tem uma carga positiva. Os elétrons seriam atraídos por essa carga positiva, né? Mas não é uma carga positiva, é um potencial maior. Então, esse V, o positivo da bateria, significa, ou da pilha, significa maior potencial elétrico. E esse negativo da pilha significa menor potencial elétrico. E aí, se você pega uma pilhazinha de 1,5 volt, a diferença entre esse potencial maior e o potencial menor, que é a DDP, que também é chamado de U, né, denotado pela letra U, é 1,5 volts. Pronto. Então, a tendência é os elétrons acelerarem para onde o potencial é maior, certo? Então, a tendência é de os elétrons acelerarem para onde o potencial elétrico é maior. Então imagine um objeto com massa, ele cai, né? Porque para baixo o potencial gravitacional é menor. Se ele tivesse massa negativa, ele subiria, porque para cima o potencial gravitacional seria maior. Então mesma ideia, certo? E com isso, tem-se o movimento ordenado dos elétrons, ou seja, a chamada corrente elétrica. Então é por isso que para ter a corrente elétrica a gente sempre aplica uma voltagem, tá bom? Para exemplificar essas ideias, que estão um pouco abstratas, né? Tem essa simulação aqui que é bem interessantezinha.
Então, pense aqui um fio, um pedaço de um fio. E ele botou vários de uma vez só. Deu uma travadinha aqui. Então, bora lá. Pense aqui um pedaço de um fio. Essas bolinhas aí representam os elétrons. Veja que os elétrons já estão presentes no fio. Ele não vem de fora, certo? E o fio não está eletricamente carregado, o fio é eletricamente neutro, certo? Porque para cada elétron dando bobeira, tem um íon positivo lá, né? Tem o íon mais um. Se for dois elétrons dando bobeira, tem o íon mais dois e assim vai, tá bom? Então, aqui está representado eles parados, porque não tem movimento ordenado, né? É claro que a temperatura é diferente de zero, eles têm um movimento aí aleatório. Aí se eu chego aqui e ligo uma, uma, uma pilha, tem essa parte de baixo aqui que é a negativa, né? Não fechei o circuito, não tem corrente elétrica. Vai ter corrente elétrica? Tá, deixa eu colocar uma lâmpadazinha aqui para esse circuito funcionar alguma coisa, tá bom? Então, quando eu fecho, aí tem corrente elétrica. Os elétrons começam a se mover, tá bom? Os elétrons começam a se mover. Aí eles vão de onde aqui é negativo, que é o lado preto aqui da pilha, para o positivo, que é o lado douradinho da pilha, certo? Porém, o sentido que é convencionado para a corrente elétrica é o sentido oposto, do positivo para o negativo. Então, vou aproveitar para comentar um pouco sobre essa imagem aqui. Pronto. Então, é comum a gente comentar duas coisas. Uma é o sentido real dos elétrons. É claro que aqui eu estou pensando já numa corrente elétrica. E em física a gente sempre vai, principalmente no ensino médio, a gente sempre vai trabalhar com corrente em metais. Porque essa parte aí de solução salina fica mais lá com química, tá bom? Então o sentido real dos elétrons vai ser como aqui nessa figurinha, tá bom? Então como que era o sentido real? Esse lado aqui é o lado negativo, esse lado é o lado positivo. E o sentido real dos elétrons vai ser assim, do negativo para o positivo. Esse vai ser o sentido real, tá bom? Porém, a gente trabalha com o sentido convencional. Veja, quando começaram a estudar esse negócio de corrente elétrica, o próprio elétron não havia sido descoberto. Muito menos o pessoal sabia que eles tinham carga elétrica negativa. Então, faz sentido você pensar em convencionar um sentido para isso, porque também você não pode enxergar o elétron, né? Ô, diacho. Não tem como você enxergar o elétron, né? Então, medindo coisas de fora, né? É que eles pensavam em como convencionar esse movimento. E pode parecer surpreendente, mas isso continua funcionando bem até hoje. Essa ideia funciona bem até hoje. Então, a convenção que se fez foi o seguinte: o sentido convencional da corrente elétrica é o sentido
do vetor campo elétrico. Esse é o sentido convencional. Então, esse é o sentido convencional da corrente elétrica, do positivo para o negativo. Então, o sentido convencional, esse sentido convencional é o mesmo sentido que o vetor campo elétrico. Então é muito mais fácil você pensar assim. Tem o positivo de um lado, o negativo do outro. Então a corrente elétrica está fluindo do positivo para o negativo, seguindo o vetor campo elétrico. Então essa convenção é bem mais simples de trabalhar, certo? E aí depois perceberam que o que se move são elétrons que têm carga elétrica negativa e na verdade eles se movem no sentido oposto. Mas aí a convenção já estava estabelecida e a gente usa até hoje e vai ser importante seguir essa convenção, principalmente lá mais adiante na parte de magnetismo, tá bom? Para acabar essa aula de hoje, para não ficar tão cansativa, queria comentar sobre a intensidade de corrente elétrica. Que em geral a gente denota isso por uma letrinha I minúscula, tá bom? Então qual é a ideia? Como que a gente pensa em definir uma corrente elétrica em um fio? Para a gente poder pensar em como medir. Então imagine que em vez de ser um fio, fosse um tubo com água. Então imagine que fosse aqui um tubo com água, um cano. Aí está em água passando no cano e você quer pensar em como medir a intensidade dessa correnteza. Ora, você pensaria quantos litros de água passaram por um corte assim do cano, certo? Dividido por quanto tempo, né? Então, quanto tempo demora para tanto litro passar? Ou seja, essa é a ideia de vazão. Para a corrente elétrica, é uma ideia parecida. Então, para a corrente elétrica, é uma ideia parecida. Então, imagine um pedaço aqui de um fio de cobre, por exemplo, certo? E aí, você tem aqui, em geral, um formato assim, momento cilíndrico, né? E aí você tem esses pontinhos aqui, serão elétrons que se movem nesse fio, né? Então eles vão ter principalmente velocidades assim para a direita. Um outro vai ter uma velocidadezinha assim para a esquerda, mas a grande maioria vai ter velocidades para a direita, né? Então você vê que tem um movimento preferencial aqui para a direita. Não vai estar todos com a mesma velocidade, mas a ideia é que preferencialmente eles vão para a direita. Então, esse lado daqui eu conectei no positivo e o outro lado eu conectei no negativo, tá bom? Então não estou querendo olhar a parte da bateria, não. Estou querendo só olhar a parte aqui do fio, tá bom? E como que eu imaginaria um jeito de definir a corrente elétrica? Se a corrente elétrica é muito intensa ou se é pouco intensa. Então imagine que você pegue aqui uma área transversal do fio. E aí você pense, quantos elétrons, ou seja, quanto de carga
elétrica passa por um intervalo de tempo. Então, sei lá, imagine que em 1 segundo passe 1 coulomb. Então, em 2 segundos vai passar 2 coulomb, assim vai. Então, isso vai ser a intensidade de corrente elétrica. Você vê que é imitando a ideia de vazão. Então, se você fixa um tempo, quanto mais carga, passa, né? Significa que mais intensa foi a corrente elétrica. Por outro lado, se você fixa um tanto de carga elétrica, quanto mais tempo demora, significa que menos intensa foi a corrente elétrica. Então, você vê que faz sentido. Só que a gente não fica escrevendo essas palavras por extenso, né? Então, isso é a intensidade de corrente elétrica. O pessoal denota por um I. Essa carga elétrica que passa, o pessoal denota por um Q, ou um módulo de Q, que a gente sempre conta positivo. E o intervalo de tempo é aquele ΔT de sempre. Em termos de unidades, então, deixa eu escrever assim, vai ficar melhor. E já estou acabando. Então, em termos de unidades, vai ficar o seguinte. Se eu estou pensando no SI, esse Q ele vai em coulomb. E o ΔT vai em segundo. E aí, 1 coulomb de carga elétrica que passa no tempo de 1 segundo, isso define a corrente de 1 ampere, que é esse A maiúsculo, certo? Então, esse A aqui é a unidade ampere, que, vamos lembrar lá do primeiro ano, é uma unidade fundamental do SI. Assim como o segundo também é a unidade fundamental do SI. Então, na verdade, é o coulomb que é uma derivada. Então, 1 coulomb de carga é o tanto de carga que passa em um fio que está com a corrente de 1 ampere no tempo de 1 segundo. Então, voltando aqui na simulação, eu poderia inserir aqui um aparelhozinho que mede a corrente elétrica, que o pessoal chama de amperímetro. Então, nesse caso aqui, a corrente foi 0,90 ampere, ou seja, 0,90, ou seja, 90% de 1 ampere, né? 90 centésimos de ampere. Tá meio lento hoje. Pronto. Então, a título de exemplo, voltando aqui para a simulação, então, o que tem de novidade aqui, né? Esse aparelho é o amperímetro, ele representa um amperímetro. Então você precisa colocar ele no meio do circuito, porque você precisa que a corrente elétrica passe por dentro dele, certo? O que ele faz? Ele mede a intensidade de corrente elétrica. Então, nesse caso aqui, o I foi 0,90 ampere. Então, o que significa isso? Se você fosse fazer uma tabela do tempo em segundos e da carga em coulomb, significa o seguinte: a cada 1 segundo, 0,90 coulomb. Em 2, seria 1,80. Em 3, seria
3,927, 2,70. E assim vai. Então, se fosse fazer um gráfico do tanto de carga que passou em função do tempo, o gráfico teria essa cara aqui, uma reta, certo? Porque o I foi constante, né? A equação seria isso, é Q igual a I vezes tempo, né? Então, isso daqui imita um Y igual a AX. Então, por isso que o gráfico é uma reta. E essa inclinação aqui que é a tangente desse ângulo, seria a intensidade de corrente. Tá bom? Então, em pilhas, em baterias, a intensidade de corrente é constante, em geral. E aí a situação fica mais fácil como essa, fica mais simplesinha como essa, tá bom? Na próxima aula, para a próxima aula, o que eu vou comentar? Vou comentar sobre voltagem, corrente elétrica e resistência elétrica. Então, o problema vai ser o seguinte: se eu quiser que no fio passe uma corrente de 1 ampere, qual é a voltagem que eu tenho que aplicar? Então, para ter essa noção mais quantitativa, eu preciso dessa grandeza de resistência elétrica. E aí a gente vai comentar na próxima aula, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.